Aqui, ó, Padre Fábio, peço pelo meu casamento porque há infidelidade por parte da minha esposa. O que devo fazer para manter este casamento? Vanderlei. Isso normalmente é o contrário, né? Isso que eu ia falar. É ruim, né? Não sei se é uma visão machista que a gente tem, mas parece que a traição, quando nasce no coração da mulher, eu quase que não vejo solução mais, porque a mulher ela é o ponto de apoio da família. Não adianta, a mulher tem muito mais condições de se recuperar, de estabelecer o ponto de equilíbrio dentro de casa. É natureza, faz parte de uma vocação humana. Dificilmente a mulher trai por divertimento ou por jogos sexuais. Ela trai no coração, né? Então, a gente não conhece a situação. É uma situação muito difícil, né, padre? Ficar dizendo é o tipo de qualquer direção coisa. espiritual que deveria ser feita na paróquia com o padre. Procurar aí, Vanderlei, um padre que possa lhe ajudar, até mesmo sua esposa, né? Procurar uma ajuda. Eu acho que a partir do momento que existe uma traição e vocês têm condições de falar sobre ela, é muito mais fácil superar. Tem que saber se existe. Saber se existe também isso, né? Ele está dizendo aqui, olha aqui, eram missionários durante 5 anos e hoje passamos até necessidade. Temos 2 filhas. Cadê a ajuda de Deus? Meu amigo. Deixa eu dar uma olhadinha, Fábio? Pode, claro. Transformar em oração isso daqui. Eu estou acompanhando um caso assim. Não é? E talvez haja problemas de raiz na própria validade do casamento. Talvez esse casamento não seja válido diante de Deus, tenha sido nulo. Padre, essa é uma questão que tem sido muito discutida nos dias de hoje e não é muito falar sobre isso, né? Que existem muitos casamentos que não aconteceram, né? Diante de Deus. Muitos foram feitos um teatro, né? A partir de um teatro dentro da igreja, mas que não houve. Porque, na verdade, volto a dizer, não é o padre que celebra o casamento. O padre preside, ele recebe o sacramento que os noivos celebram. Então, a partir do momento que existem impedimentos, e o Código de Direito Canônico nos estabelece um monte de pontos lá que são empecilhos para que haja a concretização desse matrimônio, desse sacramento, se você chega à conclusão de que existe algum indício que o seu casamento possa não ter sido válido, procure um padre responsável pela sua paróquia, alguém que possa lhe encaminhar para um especialista nisso. Pode dar até exemplos. A moça estava grávida e se sentiu condicionada pela família a casar. Inclusive o pai disse: se você não casar, você vai ver o que vai acontecer com o seu noivo. E ela não queria casar. Mas, por causa do condicionamento familiar, ou por causa de um medo muito grave, ela resolve casar. Esse casamento é nulo. Esse casamento não existiu diante de Deus. Você tem uma amiga que ela me contou que enquanto ela entrava na igreja, ela já entrava arrependida. E ela não teve coragem de voltar atrás, porque a pequena distância, toda vez que eu presido um casamento, eu sempre digo isso: olha, esta pequena distância que vocês andaram, da porta da igreja até o altar, onde nós recebemos os noivos, aquilo ali é metáfora de um tempo de conhecimento, né? Não é só andar aquela distância e casar. Imagina, cada passo que você dá, entrando dentro da igreja, aquilo ali é metáfora de anos de conhecimento, de conversas, de lutas, que foi justamente o processo pelo qual você escolheu aquele com quem você se casa. Se naquela pequena distância você já chega à conclusão de que está fazendo a coisa errada, como é que você pode esperar que esse casamento venha a dar certo? Sabe aquela moça que sempre abre a porta lá no fundo, que arruma o vestido da noiva? Cerimoniária. As noivas gostam daquele rabão, né? Então, arruma aquele rabão da noiva. Aí, cerimoniária, não sei como chama. Aí, uma delas me disse assim: padre, sabe o que a noiva me falou hoje? Falei: o quê? Eu perguntei para ela assim, eu sempre brinco com a noiva, e eu falei para a noiva: depois de hoje, agora é para sempre, né? Aí a noiva virou para mim com a maior cara de pau e disse: imagina, se não der certo, a gente separa. Sabe o que é isso? Isso já é intenção, né? De que? É uma mentalidade divorcista. É verdade. A pessoa que vai para o altar com a possibilidade eventual de se separar no futuro, se não der certo, esse casamento é nulo. Sabia? Ô padre, mentalidade divorcista. Você sabe que uma coisa que me assusta muito também hoje, nos sacramentos que a gente realiza, é às vezes você vê a cara de menino de quem está se casando, né? O casamento hoje é uma opção que vem muito cedo, sei lá por quê. Às vezes as pessoas elas se encaminham para o sacramento do matrimônio sem ter terminado uma faculdade, sem ter realizado sonhos que são próprios de um solteiro.
Não adianta, gente, há uma discrepância entre aquilo que é próprio da vida do solteiro e daquilo que é próprio do casado. Há coisas que você não tem como reconciliar depois, não há como conciliar. Expectativas que são próprias de um garoto de 23, 24 anos, expectativas que são próprias de uma mulher aos 40. Ou mesmo a incapacidade de cumprir os deveres próprios do matrimônio. Claro. Ele não tem maturidade para isso. Para isso. Esse casamento é nulo. Ou então aquele casamento que casa, já casa grávidos. Pelo amor de Deus, gente, para ser marido e mulher leva tempo para aprender. Às vezes não dá tempo de aprender a ser marido e mulher e já está tendo que aprender a ser pai e mãe. Você quer ver um outro caso muito comum? O padre chega na secretaria, a secretária diz assim: ah, vocês querem batizar o filho, mas se quiser batizar tem que casar. Aí a pessoa diz assim: é obrigado? Não posso batizar meu filho sem casar? Porque eles não querem casar porque não tem certeza que um é para o outro. Mas querem batizar o filho. E pode batizar o filho desde que o padrinho e a madrinha sejam regularmente casados na igreja. Claro. Mas a secretária não sabe. E ela diz: não. Os ignorantes sem informação, né? Aqui, nessa paróquia, se quiser batizar o filho, tem que casar. Aí ela diz: então vamos casar. Como é que casa? Casa um domingo de manhã, um casamento nulo, teatro. Casa para resolver o problema do batismo e cria outro. Cria um problema. Cria um outro problema pior ainda de ser resolvido. Porque o batismo você vai ter condições de fazer. Ninguém vai negar o batismo do seu filho. Basta que tenha, como o padre Joãozinho estava dizendo, um casal responsável com vida regular para poder assumir a responsabilidade da vida cristã também, daquela criança. Um modelo de matrimônio. Que tem muita gente que acha que o padrinho é para enfeitar a foto, né? Fica lá no altar, não. Padrinho e madrinha significa aqueles que vão assumir junto com os pais a responsabilidade de educar na vida cristã. Igual outro dia uma pessoa veio falar assim: padre, a madrinha do meu filho pode ser budista? Eu falei: minha filha, como é que você vai colocar uma pessoa para ajudar você na educação cristã do seu filho se ela não é cristã? Não é nenhum problema ela ser budista, só que ela não cabe dentro da função que você está procurando. Pode casar um casamento válido entre um cristão e um budista. Não tem nenhum problema. É casamento de mista religião. Não é nenhum problema. Agora, ela trazer a budista para ser madrinha do filho dela, já é um pouco complicado, né? Interessante essas coisas. Você já tem um problema. E aquela velha história, minha gente, o casamento é para a vida toda. Então tá bom, vamos fazer esse tempo de vida todo ser menor. Não precisa ser muito. Diminui aí, vamos casar mais velhos, né? Casa com uma certa experiência, a vida tem que ser para a vida inteira, então diminui esse tempo. Não precisa casar aos 22 anos de idade, espera um pouco a maturidade. Nós, para sermos padres, você ficou padre com quantos anos? Quase 30. Eu fiquei com 31. E acredito que tenha sido, imagina-se, uma escolha definitiva. Mas quanto tempo você ficou no seminário? 17 anos para estudando. Eu também, 17 anos namorando com Deus. Namorando essa história. E namorando com a igreja. E outra coisa, muitas vezes, em nós homens, a maturidade é muito tardia. A mulher amadurece muito mais rápido. E às vezes nós estamos com 30 anos e nós ainda não estamos preparados para situações definitivas. Interessante, né, Fábio? A gente estuda 17 anos para ser padre, faz 2 faculdades, filosofia e teologia, e muitas vezes nem se sente tão bem preparado para ser padre. Não, a gente ainda estuda depois mais, né? Você estudou mais, eu estudei estudei mestrado. Então. E para fazer uma família, coisa sagrada, às vezes basta um cursinho de um fim de semana. Meia hora, uma tarde. Não está certo, não. Não está, não. Tem alguma coisa errada. E eu volto a dizer. Inclusive, a gente vai ter uma oportunidade feliz aqui de ter o Padre Zezinho. Nós vamos fazer um programa de direção espiritual especial sobre famílias. O Padre Zezinho é um homem que tem uma experiência muito grande com o discurso sobre a família. É um homem inteirado sobre as questões familiares e nós queremos trazer essa riqueza aqui. Porque realmente é uma carência. Nós precisamos nos educar para que nós possamos construir lares um pouco mais sólidos. Que nós tenhamos condições de entregar aos nossos filhos uma estrutura afetiva, uma estrutura humana, espiritual um pouco melhor, porque do jeito que está, complicado. Tem um outro motivo de nulidade, que é a mentira. Juridicamente chama dolo. Então, por exemplo, ele tem uma doença grave. Pode ser ter uma doença infecto-contagiosa. Ele pode ser portador do vírus HIV. E ele não diz para ela, esse casamento é nulo. Ou ele pode ter uma dívida muito grande. Sabe que não é tão... E ele não diz aí depois do casamento, surpresa. Estou devendo até as calças. É nulo esse casamento. E se esconder que é chato?
Que mala, né? Casei com um mala e não sabia, pai. Não, mas tem erro de pessoa. Isso aqui acontece muito com as mulheres, hein? Ela simula um jeito de ser até o dia do casamento. Depois do casamento, no dia seguinte, ela... Agora você vai ver quem eu sou. É. Só queria segurar a presa, né? Quer ver um caso muito comum? Lésbica. Ou homossexual. Ele Só não revela revela. depois, é. Ele até mantém com ela um relacionamento afetivo e às vezes até sexual, durante o namoro e durante o noivado. Simula certinho a sua heterossexualidade. Principalmente mulheres. Ou uma bissexualidade. Né? Simula, ou dissimula. Aí depois do casamento ele diz, ó, sabe, a minha vida sexual é um pouco mais aberta. Esse casamento é nulo. É. Padre, eu fico pensando, né? A gente que vive, né, a castidade. Às vezes as pessoas não conseguem entender a nossa opção, acham que nós somos infelizes por causa disso, né? Porque, na verdade, o que é a grande beleza da castidade? É a disposição interior que caracteriza, né, a nossa opção. Aquilo de você ser livre para você estar aqui hoje, realizar bem um papel aqui hoje, mas de repente você ter a necessidade de ir lá para a África fazer coisas que eu jamais poderia fazer se eu fosse um homem casado, pelo próprio respeito que eu tenho aos meus filhos, à cultura, ao processo onde eles estão inseridos. Mas aí é com todas essas dificuldades, e você sabe muito bem, e você que nos assiste sabe muito bem. A gênese de muita frustração hoje no mundo está diretamente ligada a esta falta de realização afetiva. E é aí que a gente entende o conselho de São Paulo, né? Se você está casado, permaneça. Agora, se não está, pense 2 vezes antes de casar. Esta opção pela vida celibatária, ela pode ser muito frutuosa nos dias de hoje. Não significa que você nunca vai se casar, não. Significa que você aproveita o máximo que você puder do seu tempo para uma formação acadêmica, para uma formação cultural mesmo. Um homem solteiro, uma mulher solteira tem muito mais possibilidade mesmo que não ganhe muito, mas que tenha lá suas economias para fazer pelo menos uma viagem a cada 2 anos, conhecer um lugar, comprar livros, ter uma boa formação, fazer uma faculdade, fazer um mestrado, um doutorado. Coisas que hoje a gente está perdendo de vista, né? E celibato é vocação. É vocação. Cansei não, nunca vou cansar. De dizer aqui no programa Direção Espiritual que há muitas pessoas que estão nos assistindo, porque a providência de Deus quis que ele ligasse o programa, a televisão nesse horário, e está com uma dúvida tremenda no seu coração. Tem muitos que não sabem como discernir essa dúvida vocacional. Tem muita gente que até sente o chamado, mas não consegue decidir. Então, eu tenho essa convicção que o lugar para discernir vocação é seminário. Ele precisa entrar no seminário, é sementeira. Seminário significa sementeira. Ele precisa entrar, talvez até para descobrir que a vocação dele não é ser padre, ou não é ser uma religiosa. Eu até vou dar um número aqui do telefone, porque muitas vezes eu fiz isso. E aqui em Taubaté, nós temos já nas vésperas da ordenação sacerdotal, gente que entrou no seminário por causa do programa Direção Espiritual. É bonito, né, Fábio? Saber que esse momento que eu vou dizer esse número, um número qualquer, pode ser um momento de milagre. Você pode ligar. 0 operadora 12 3621 2564. Olha que número fácil. 3621 2564. Aí você liga, alguém vai te atender. Olha, aqui é do conventinho. Você diz, olha, eu gostaria de falar com o pessoal da vocação aí, a gente chama trevo. É treinamento vocacional. Trevo é um lugar onde é que também o trevo... Fica na dúvida, né? Para onde voa, né? Para onde que eu vou. Então, para nós o nosso serviço vocacional chama trevo. Tem muita gente que vem, faz o acompanhamento e fica aliviado. Puxa, não é minha vocação mesmo, já está casado, está feliz, traz os filhos para a gente conhecer ou batizar. Mas tem alguns que entraram e estão nas vésperas de ficar padre.